Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema aí da nossa conversa vai ser sobre 3 motivos principais de por que o vaso de concreto trinca ou racha, né? Quem que já começou a trabalhar com concreto que nunca passou por isso? Levanta a mão. Com certeza já deve ter tido uma experiência ruim dessas, né? E faz parte do nosso aprendizado, né? Às vezes a gente não tem todas as informações básicas para isso, então na tentativa e erro a gente vai aprendendo, só que geralmente isso demora daí muito tempo, né? Quando tem alguém que te dá a dica ali, te dá o toque no início, isso poupa tempo no teu aprendizado, né? Então hoje a gente vai falar dessas 3 principais causas. Não são só elas, podem ainda ter outras causas que tem que analisar caso a caso, né? Mas essas são bem comuns, assim, esses erros de acontecerem e que você pode passar a evitar daqui pra frente, tá? Então, erro número 1 é a pessoa resolver fazer uma massa apenas usando cimento puro, tá? Gente, a gente não faz vaso só com cimento puro. O cimento precisa de agregados dentro da massa, né? Por definição, o cimento ele é um aglomerante e ele precisa aglomerar coisas. Então, o que ele vai aglomerar? Ele vai aglomerar agregados miúdos ou graúdos, que são areias e britas, né? Então, essa proporção entre cimento e areia tem que ser, e areia ou pedras, né? Tem que ser respeitada para que a peça tenha força suficiente para não trincar, tá? Então, grave isso, nem cimento cinza, nem cimento branco, nunca se usa puro. Por mais bonitinho que fique, a peça fica lisa, só que ela fica super frágil e mais cedo ou mais tarde vai trincar, ok? Então, a gente ou faz a nossa massa usando os agregados ou existe a possibilidade de comprar argamassa pronta, por exemplo, né? Uma argamassa já industrializada. Aí ela já vem com o agregado dentro dela, tá? E assim, eu testei isso, tá? Lá no início eu fui cabeçuda lá, resolvi fazer vaso só de cimento e não deu outra. Abriu trinca. Aí o outro motivo super comum, e esse as pessoas cometem, principalmente porque vão ver vídeos de YouTube genéricos aí ensinando a fazer, e o pessoal gosta de fazer sopa de concreto, sopa de cimento, para fazer os vasos. Assim, eu digo, dá aquela ideia de uma textura de massa super mole, que você derrama da bacia para dentro do molde, né? Então, essa massa, claramente ela tem excesso de água, tá? E excesso de água é um erro fatal para nossa peça. Às vezes o pessoal confunde isso até com outros produtos que nem são cimento, né? Agora que o Gesmonite está em alta também e tal, eles são resinas, né? Que são preparadas de uma forma mais fluida. Então a pessoa despeja assim no molde, mas isso não é cimento. O cimento que a gente trabalha, o concreto ou a argamassa, a gente não despeja dentro da massa, tá? Ela vai ter sempre uma textura que você vai pegar ela com colher, firminha, né? Que é isso que eu sempre mostro para vocês no curso gratuito também. Então a água, existe um cálculo, né, que a gente faz para saber se está dentro de uma quantidade aceitável aí de água para a tua massa não ficar mole. Porque imagina, toda essa água que entra na massa, ela vai ter que sair, né? Porque o vaso ele seca, então significa que essa água evaporou. Se você tem água em excesso, toda a saída dessa água vai acontecer deixando bolhas, deixando buracos no concreto para essa água toda evaporar. E isso deixa a tua peça frágil, tipo como uma esponja, né? Cheia de micro furinhos. Então, por isso que a gente tem que respeitar a quantidade de água, não pode ser nem de menos nem de mais. E esse processo de secagem deve acontecer de forma lenta, né? E aí, por isso que nisso aí a gente já engata no terceiro motivo que leva a trincas, que é quando a gente acaba deixando as peças para secar no sol. E o processo daí de evaporação da água acontece de forma muito rápida e também leva a trincas, tá? Então, o terceiro erro muito comum é deixar as peças secando ao sol. A gente tem que sempre secar à sombra de forma mais protegida possível, tá?
O próprio molde, né? A gente que costuma fazer vasos, peças menores dentro de moldes plásticos, né? Na maioria das vezes, o molde ele está protegendo a parede da peça, né? Então a peça fica com pouco contato aberto para o ambiente, que seria a boca do vaso, né? Então dessa forma, com o molde fazendo essa contenção e estando longe do sol, a cura já vai se dar de uma forma adequada, lenta, do jeito que precisa ser, né? E aí, bom, ia falar só 3, mas é que já veio o quarto junto, um quarto motivo, que é um outro problema das ansiosas, né? Que é tirar o vaso antes da hora. Isso aí também vai levar a problemas, né? Pode não acontecer na hora, mas vir depois, que você não respeitou o tempo mínimo de cura, então, para poder tirar o vaso de dentro do molde, né? Então, gente, esse é um assunto para um próximo vídeo, porque a gente vai falar dessa ansiedade que ataca todas nós. Na verdade, é uma curiosidade muito grande também, né? Da gente ver como é que ficou a peça. E aí, todo mundo aqui já quebrou um vaso tirando antes da hora, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas são muito importantes. Então, sempre tem que levar em consideração esses 3 pontos, tá? A quantidade de agregado adequada, a quantidade de água adequada e nunca secar ao sol. Me conta aí o que você achou dessas dicas, se você já sabia ou em qual ponto desses você vinha errando, né? Para não errar mais daqui para frente. Um abraço, até a próxima!